Olá, boa tarde, a paz do Senhor. Gostaria que nós tivéssemos esse momento, esse tempo de louvor, de adoração, um tempo para meditarmos na palavra do Senhor. Algo novo, algo diferente para todos nós. Gostaria também de agradecer ao Senhor pela vida do Marcelo, que tem se empenhado de forma incansável para que nós tentássemos e conseguíssemos gravar esse momento. Então, eu gostaria também de levar uma palavra a toda a igreja, a todos os irmãos e irmãs, para que tenham paz, para que tenham esperança no Senhor. A Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, a todos os irmãos e irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, confiem no Senhor. Somos um corpo, somos uma igreja, estamos juntos. A todos os que precisarem de ajuda, comuniquem. Estamos ligados, mesmo estando distantes, estamos ligados. Estamos dispostos a auxiliarmos, alcançarmos e socorrermos aqueles que possuírem ou tiverem alguma necessidade. Também gostaria de lembrar aos irmãos que a vida lá continua. Os desafios, eles continuarão. Com relação à vida da igreja, aqueles que puderem, nós deixaremos depois a agência e a conta da igreja para que pudessem fazer a transferência pelo aplicativo. E os que não puderem, se tiverem que sair, se tiverem que se deslocar de suas casas, aproveitem para passar aqui na igreja durante a semana e deixar o seu dízimo e a sua oferta. Não saia única e exclusivamente para esse propósito, mas se você tiver que sair, aproveite, já faça também a entrega do seu dízimo e da sua oferta. Bom, o mais importante nesse momento, mais importante nesse tempo, é que nós estudássemos um pouco a palavra do Senhor. A todos quantos estão se lembrando e também aqueles que não estão se lembrando, hoje seria a ceia do Senhor, a congregação dos santos aqui na igreja. A palavra do Senhor que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é a respeito do livro de Romanos, capítulo 8, o versículo-chave, versículo 28. Então, eu gostaria que vocês pudessem abrir a palavra do Senhor em um momento de exercício. Nós não teremos o telão, então nós teremos que exercitar, abrir a palavra do Senhor, livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Vou ler com os irmãos a partir do versículo 18. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura seja libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque que alguém vê, como o esperará? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém. Mas
O mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Bom, irmãos, versículo-chave para nós, Romanos 8, 28. Gostaria de destacar 4 palavras com os irmãos nesse versículo. A primeira palavra é coopera. A segunda palavra é bem. A terceira palavra, amam. E a quarta palavra, propósito. Nesse versículo de Romanos 8, 28, nós temos essas 4 palavras descritas. E eu gostaria de estudar um pouquinho com os irmãos a respeito de cada uma destas palavras. Também queria lembrar os irmãos que nós teremos um tempo muito breve e que vocês pudessem continuar, após encerrarmos essa gravação, vocês continuarem cada um em sua própria casa, entre a família, compartilhando, permitindo que o Espírito Santo esteja usando cada um de vocês para que estejam edificando mutuamente. Que esse momento de compartilhar seja um momento de grande crescimento, seja um momento de grande explicações e aperfeiçoamento dos santos. Aproveite esse tempo, façam isso, exercitem a experiência com o Espírito Santo, exercitem a graça de Deus, revelando a cada um de nós a sua vontade e o seu querer. Voltando para essas 4 palavras, gostaria de começar com coopera. A Bíblia diz que tudo ou todas as coisas cooperam, contribuem. Quando a Bíblia diz todas as coisas, é porque sim, todas as coisas elas contribuem, todas as coisas elas cooperam. E no original, essa palavra cooperam significa ajudar num trabalho, cooperar em uma tarefa. Então, pensem bem, a Bíblia diz que todas as coisas, elas contribuem, cooperam, elas ajudam na edificação, ajudam na execução de uma tarefa. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam, contribuem. Seria também extensivo a essa situação que estamos vivendo, estamos passando? Poderíamos nós enxergar alguma coisa boa em meio a essa tão grande crise? Poderíamos sugerir que haveria algo que pudesse estar edificando a vida das pessoas em meio a essa crise tão profunda que estamos passando? Mas a Bíblia diz que todas as coisas, elas cooperam. Então, se a Bíblia diz todas, podemos dizer que sim. Também esse momento tão delicado, também esse momento tão difícil, ele pode contribuir, e ele deve contribuir para que nós estejamos edificando, executando uma boa tarefa. É interessante lembrar também que a Bíblia diz que tudo coopera para o bem e não para o mal. Esse é o momento em que nós temos 2 opções: olharmos tudo isso com maus olhos e olharmos tudo isso com bons olhos. Esse é o momento que nós temos essas 2 opções, de podermos olhar para esse momento difícil e delicado, algo que o mundo inteiro está vivendo e o mundo inteiro está passando, e voltarmos os nossos olhos para a palavra do Senhor. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem. Então, esse momento que eu e vocês, meus amados irmãos, esse momento que todos nós poderíamos começar a refletir que há algo bom que nós podemos extrair desse momento, algo edificante que nós podemos extrair desta situação. E a Bíblia diz para o bem.
Não que tudo deva ser conforme nós planejamos, mas independente daquilo que está acontecendo, algo de bom, algo para edificação, nós podemos extrair. E essa palavra bem significa agradável, algo alegre, que não permite que se levante uma barreira. Então, todas as vezes que nós olharmos para esse versículo, vendo a palavra bem, significa que nenhuma barreira poderá se levantar. Essa crise, essa pandemia, ela não pode ser vista, ou não deveria ser vista como uma barreira contra a nossa fé, como uma barreira contra a nossa esperança, ainda que pareça um momento muito difícil e delicado, de fato o é, mas nós precisamos manter a nossa fé e a nossa esperança em Cristo Jesus. Queria lembrar os irmãos também que a terceira palavra é amam. Mas amar o quê? A Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então é importante que os nossos olhos estejam voltados, que o nosso coração esteja muito ligado a essa palavra, Deus, ao Senhor, ao soberano. Então, todas as coisas cooperarão, contribuirão para aqueles que amam a Deus, para aqueles que têm o seu coração voltado para Deus. E a palavra que amar significa estar satisfeito. Amamos a Deus quando estamos satisfeitos com aquilo que Deus tem feito por nós. Amamos a Deus quando estamos prazerosos com aquilo que temos recebido do Senhor. Se é que temos confiado no Senhor. Se é que a nossa esperança está no Senhor. Porque se cremos nele, se acreditamos que tudo é por ele e para ele, acreditamos também que o que estamos vivendo e vendo deve ser para louvor e glória do Senhor. Não, amados, Deus não tem nenhum prazer na luta e no sofrimento dos santos. Deus não tem nenhuma alegria na morte do pecador. Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu decreto, segundo o seu propósito. Então, isto significa que Deus tem um propósito para cada um de nós. Não, o propósito de Deus não significa os nossos planos. Nem sempre aquilo que planejamos, nem sempre aquilo que projetamos está em unidade com o propósito do Senhor. E a Bíblia diz que tudo vai cooperar. Então, meu irmão amado, minha irmã querida, Deus tem um propósito para a sua vida. Deus te chamou para um propósito, a mim e a vocês, a cada um de nós. E o propósito do Senhor significa fazer aquilo que gera prazer para Deus. Você quer aprender a avaliar quando os seus atos, as suas escolhas, as suas decisões, elas estão dentro de um propósito de Deus? É simples. Se ao final, se com a obra acabada, você puder afirmar que Deus teve prazer naquilo que você fez ou falou, certamente isto estava no propósito de Deus. Mas, se houver dúvidas ou a certeza que não gerou prazer no Senhor, então isto não era do propósito de Deus. E a Bíblia diz, meu irmão, a Bíblia diz, minha irmã, a Bíblia diz que tudo vai cooperar. Aquilo que Deus preparou para você e para mim, aquilo que Deus designou para que fizéssemos e cumpríssemos, tudo vai cooperar.
Mesmo no meio dessa crise, nós vamos ouvir muitas opiniões, vamos ouvir muitas direções. Ouça Deus e ouça a voz que Deus tem trazido sobre a vida da igreja onde você se congrega. Muitas mentiras estão sendo faladas, falsas verdades, ensinos enganosos. Independente de todas as coisas, onde Deus nos levar, onde Deus nos enviar, Ele estará conosco. E o propósito de Deus se cumprirá hoje e sempre. Gaste o tempo para orar, meu irmão. Use o seu tempo para louvar o Senhor, minha irmã. Não ouça mais nenhuma notícia relacionada a essa pandemia. Não gaste o seu tempo enviando mensagens que você está recebendo. Nada disso vai edificar. O que nós precisaríamos saber, já fomos instruídos. Agora é tempo de você voltar-se para o Senhor. É tempo de você voltar-se para a palavra do Senhor. É tempo de você parar e perguntar: Senhor, o que queres de mim? Senhor, qual é a tua vontade para cada um de nós? No meio dessa pandemia, no meio dessa confusão, no meio dessa inquietação, Deus está falando. Deus está anunciando. Meu irmão amado, minha irmã querida, nós precisamos da graça do Senhor para ouvirmos a voz de Deus, para ouvirmos a voz do Espírito Santo, para ouvirmos a voz que falará e nada poderá calar. Tempo de graça, tempo de comunhão, tempo de edificação, ainda que a nossa mente não consiga entender, mas o nosso espírito, ele é capaz de, em Deus, discernir todas as coisas. Haja esperança em ti, meu irmão, haja fé em ti, minha irmã. Deus te levantará, Deus nos levantará, para levarmos uma palavra de fé, uma palavra de cura, uma palavra de santificação, uma palavra de edificação. Deus é conosco, o Emanuel, o Filho de Deus nasceu, o Verbo de Deus encarnou, aquele que era na eternidade se fez homem como um de nós e veio habitar entre nós. E hoje, meu irmão, e hoje, minha irmã, eu gostaria que você lembrasse disto. Mesmo que estejamos distantes, eu gostaria que você preparasse alguma coisa para você comer ao término desta pregação. Junte a sua família, prepare alguma coisinha para comer, alguma coisinha para tomar. Esta é a ceia. A ceia do Senhor significa alimentar-se. E Jesus, ele introduziu algo novo. Ele acrescentou a ceia que normalmente acontecia entre os judeus. Ele colocou algo novo, que era a morte e a ressurreição dele. Ele colocou algo novo, que era o sacrifício para perdão dos pecados, fazendo de todos nós um só corpo. Quando, meu irmão amado, quando, minha irmã querida, nós entendemos isso, no momento em que você estiver comendo esta ceia que você preparou, que você pudesse se lembrar que todas as vezes que celebramos a ceia do Senhor, é em memória do Senhor. É para nós nos lembrarmos que Jesus morreu e nos resgatou. Ele nos comprou. E agora somos eternamente dele. E não vivemos para nós mesmos, mas vivemos para ele. E se nós nos lembrarmos disso, nós vamos perceber que quantas coisas nós começamos a refletir no meio dessa situação tão difícil que nós passamos. Quantos sonhos, quantos projetos, quantas coisas nós preparamos na esperança de que amanhã ou depois pudéssemos cumprir. E hoje, meu irmão, hoje, minha irmã, está muito claro para nós que é um dia de cada vez. Mais do que nunca,
a nossa vida está nas mãos do Senhor. Uns dizem que é uma coisa muito simples, outros dizem que é algo muito grave, mas simples ou grave, estamos nas mãos do Senhor. Diz a palavra de Deus: 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será abalado. Meu irmão amado, minha irmã querida, essa palavra não será abalado. Não significa que esse vírus não chegará até você. E mesmo que chegue, isso não significa que será o fim. O que a Bíblia diz, o que a Bíblia promete é que você não será abalado. E eu quero declarar sobre a sua vida agora, meu irmão. Eu quero declarar sobre a sua vida agora, minha irmã. Em nome de Jesus, você não será abalado. A sua fé não será abalada. Confiantemente no Senhor, você permanecerá. Esta é a palavra do Senhor. E eu gostaria de poder trazer também 4 recomendações aos irmãos. E essas recomendações, elas estão aí mesmo, na carta aos Romanos, do capítulo 8, a partir do versículo 18 ao 28. As 4 recomendações básicas são: a respeito das aflições desta terra e a glória revelada nos filhos de Deus. Leiam, estudem, encontrem isto. A glória revelada nos filhos de Deus. Meu irmão querido, minha irmã preciosa, permita agora que as pessoas possam ver em vocês a glória revelada, a glória que se havia de revelar nos filhos de Deus. É algo glorioso, meu irmão, é algo glorioso, minha irmã. A segunda recomendação é que há uma liberdade da glória dos filhos de Deus. As pessoas estão como que escravas, as pessoas estão como que dominadas pelo medo e pelo pavor, mas a Bíblia diz que há uma liberdade da glória dos filhos de Deus. Eu, vocês, nós somos livres, meus irmãos. Carta aos Romanos, no capítulo 8, diz desta liberdade que há na glória dos filhos de Deus. Somos livres. Esta é a segunda recomendação. E a terceira recomendação é: haverá a redenção dos nossos corpos. Eu e vocês, todos nós, teremos o nosso corpo glorificado, uma redenção. Não permaneceremos, mas teremos um corpo glorificado, renovado. Esta é uma esperança que nenhuma pandemia, que nenhuma crise, que nenhum mal poderá nos roubar em Cristo Jesus. E por último, gostaria de lembrar aos irmãos que a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele nos ajudará em nossas fraquezas. Meu irmão amado, querida irmã preciosa, se você estiver sentindo alguma fraqueza, se o medo quiser tomar conta de você, se o pavor quiser te envolver, se parece que a fé está fraquejando, eu quero te dizer, meu irmão, eu quero te dizer, minha irmã, que tudo isso é uma mentira do diabo. Não permita que Satanás tente escravizá-lo ou escravizá-la. Não permita que as trevas venham mentir para você, porque diz a Bíblia que o Espírito Santo, ele nos ajudará em nossas fraquezas. Então aproveite para orar, aproveite para confessar, aproveite para entregar a sua vida ao Senhor, dizer: querido Espírito Santo, sinto fraqueza, esta é a minha fraqueza, mas ajuda-me, Espírito Santo, conforme a palavra do Senhor, e certamente Ele te fortalecerá. Enfim, gostaria de poder lembrar aos irmãos que a nossa palavra deve ser breve, em função do tempo que temos. Mas, em vocês, nós teremos, em nome de Jesus, um bom tempo para meditarmos
cada um em sua própria casa. Lembre-se disso, lembre-se da promessa do Senhor e lembre-se da ceia do Senhor. Quando você estiver comendo essa ceia que você mesmo preparou em sua casa, lembre-se dos irmãos e comece a orar pelos irmãos, especialmente para aqueles que têm mais de 60 anos. As autoridades na área da saúde estão orientando que tais pessoas tomem o maior cuidado. E nós sabemos que a saúde, ela realmente é algo que devemos tomar muito cuidado. A nossa esperança está no Senhor, mas ore uns pelos outros, em especial para esses irmãos. E se vocês, irmão e irmã, com mais de 60 anos, se você estiver precisando de alguma coisa, saibam que vocês têm uma família em Cristo Jesus. Não saia da sua casa, permaneça lá, ligue para nós. Certamente nós encontraremos alguém que poderá te ajudar. Você, meu irmão, você, minha irmã, não está sozinho ou não está sozinha. Que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Pai de todos, o Criador, o Senhor dos céus e da terra, abençoe e guarde a sua vida. Que haja fé, que haja esperança e que a palavra de Deus se cumpra em cada um de nós. 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, e que você jamais seja abalado. Deus abençoe, uma boa semana. Esperamos em outros momentos, durante essa semana, entrarmos, gravarmos e estarmos enviando aos irmãos, em nome de Jesus. Amém.